Qualquer hora chega da França a informação se a Assembleia Nacional conseguiu ou não aprovar uma menção de censura que pode levar à queda da primeira-ministra e também à mudança no cenário produzido pela decisão do presidente da França, Emmanuel Macron, de usar um artigo da Constituição de 58, né? Constituição da Quinta República de Gaulle, e que deu ao presidente e ao chefe de governo um mecanismo para driblar a Assembleia Nacional, nesse caso a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, fazendo com que um projeto de lei seja aprovado sem passar pelo voto dos representantes do povo. Esse mecanismo está na Constituição, já foi usado diversas vezes, inclusive por quem antes era crítico desse mecanismo, como François Hollande, que chamava o mecanismo de antidemocrático. E certamente é antidemocrático. Mas ele também usou. Só que agora o Macron decidiu utilizá-lo numa situação que tem provocado protestos cada vez mais fortes, violentos, incisivos na França. Não só em Paris, não de uma ou duas categorias, mas de alguns milhões de trabalhadores que têm se manifestado. Além das pesquisas que mostram, vamos saber então o que pensa a maioria silenciosa. Pois bem, 2/3 dos franceses são contrários. 2/3 dos franceses não aceitam a reforma que Macron quer fazer na Previdência. Hoje, na abertura dos debates na Assembleia Nacional, o deputado Charles de Courson disse que esse projeto não tem legitimidade democrática e ele deve votar, até por isso que falou, a moção de censura do seu grupo independente, o LIOT, com apoio de parte da esquerda, a direita, inclusive aquela ligada à família Le Pen, também votará sim, mas hoje você tem diversos grupos, não é mais um monopólio da família Le Pen. A esquerda trotskista também deve votar a favor, só que a dificuldade de aprovação da moção de censura está no Partido Republicanos, porque seriam necessários ali os 30 votos e, no entanto, o partido está dividido e pelo menos 10 parlamentares resistem em aprovar a moção de censura para que se forme a maioria necessária, não é? Então, a qualquer momento chega essa resposta, mas aconteça o que acontecer na Assembleia Nacional, se for aprovada a moção, se não for aprovada a moção, a crise permanecerá. O fato é que toda reforma previdenciária, ela costuma avançar sobre direitos e provoca reações duras. Nós tivemos, já citamos esse caso aqui, na Rússia, por exemplo, momento em que o Putin tinha mais de 80% de aprovação e depois da reforma da Previdência essa aprovação caiu para 63%, 64%, ainda alta, porém, naquele momento com o impacto da reforma previdenciária. Tivemos também um episódio, aliás, de resto lamentável, pela reação assassina do governo de Daniel Ortega, quando ele propôs uma reforma na aposentadoria, e aquilo foi catalisador. Aquilo levou pessoas que tinham outros ressentimentos, angústias, reclamações, reivindicações para as ruas das cidades nicaragüenses, inclusive, claro, Manágua, a capital. Houve uma repressão pesada, no mínimo, fiquemos com o número mais conservador, né? No mínimo, tivemos pouco mais de 300 mortos, mas alguns falam em mais de 1.000 mortos. Muita gente foi encarcerada, perseguida, torturada.
Mas o governo acabou retirando o projeto, porque ele percebeu que toda aquela repressão não seria suficiente para deter uma insatisfação explosiva do povo nicaragüense com a reforma da Previdência. E na França, várias e várias vezes, nós tivemos reações sempre que o assunto foi abordado. E já foi assim na Itália, já foi assim na Alemanha. Mas os franceses, desde o primeiro momento, há anos em que o assunto foi colocado em discussão, eles disseram que qualquer mudança seria recebida com indignação, com protestos e com revolta. E a revolta é crescente, os protestos são cada vez maiores, mais violentos, a polícia usa cada vez mais de força, já não se trata de impedir passagem para cá ou para lá, ela tem agredido manifestantes, inclusive gente que nada tem a ver com a história, simplesmente está na rua e tem sido vítima de agressão da polícia francesa. E aí, em meio a esse ambiente explosivo, crítico, o Macron resolve então, sabendo que o projeto não passaria na Assembleia Nacional, ele sabia disso, ele resolve então usar o mecanismo que estava lá na Constituição, que já foi usado dezenas de vezes, desde 58, desde a Constituição de Gaulle, da Quinta República, mas muitas vezes foi usado para questões fiscais, financeiras, gastos do governo, muitas vezes assuntos que a opinião pública nem dava muita pelota, nem prestava atenção no que estava acontecendo. Só que não havia voto suficiente para aprovação. E aí o governo usava esse artigo 49 da Constituição francesa, o 49.3, que permite adotar uma lei sem o voto do parlamento, quando o governo não conta com a maioria necessária. É claro que é um mecanismo antidemocrático, mas, repito, ele foi usado a maioria das vezes, a maioria esmagadora, ele foi usado em questões administrativas que precisavam da aprovação do parlamento. E não havia voto para isso, por uma série de razões, muitas vezes nem pelo assunto em si, mas porque a opinião queria, a oposição queria embananar a vida do governo, queria tornar mais difícil a vida do governo, qualquer governo. Mas, desta vez não. É um assunto que mexe com os franceses, que tem oposição, segundo as pesquisas várias, de 2/3 dos franceses. E, além disso, alguns pontos da reforma proposta por Macron aprofundam injustiças que estão no sistema previdenciário da França, que é um sistema, na verdade, múltiplo. Você não tem um único modelo para toda a população, nem mesmo para todo o funcionalismo público. E se a reforma for aprovada, haverá um aprofundamento dessas injustiças que existem no sistema previdenciário da França. O fato de Macron ter contado com o apoio da primeira-ministra Elisabeth Borne não resolve coisa alguma, porque, claro, primeira-ministra no sistema misto francês significa alguém com base parlamentar. E este assunto é tão sério que ela perdeu grande parte da sua base de apoio. Porque na França, em tese, o presidente cuida de questões internacionais, relações internacionais, questões de defesa e também defesa da moeda, enquanto o primeiro-ministro cuida do dia a dia, das questões internas, relativas a transporte, segurança pública, saúde, educação, comunicação, enfim, as tarefas de um governo. Quando ambos pertencem ao mesmo grupo político, são aliados, o presidente manda e o primeiro-ministro não passa de um executor. Quando são
oponentes políticos, os franceses chamam de coabitação. Aí o cenário fica cinzento, porque há várias situações em que o poder de um, a autoridade que a Constituição confere a um, ela entra no terreno da autoridade do poder que a Constituição confere ao outro. E fica uma coisa meio cinzenta, nebulosa, muitas vezes só é decidida pelo judiciário da França, ou então novas eleições são convocadas porque o primeiro-ministro perde a capacidade de governar. Mas ninguém se torna primeiro-ministro sem base parlamentar. O presidente não, é o voto direto. O primeiro-ministro é base parlamentar. E a Elisabeth Borne perdeu grande parte da sua base parlamentar. Daí, essa votação de moção de censura, talvez até ela sobreviva, né? Já que ela ainda tem o apoio dos republicanos, não ela especificamente, mas o projeto. Mas vai ser um governo enfraquecido. Se ela continua, será um governo enfraquecido, desmoralizado, por ter usado o artigo 49.3 num assunto tão sério, num assunto que está tornando a França um lugar de confrontos diários, permanentes. É uma situação permanente de confronto. E Paris virou a cidade lixo. Não é mais a cidade luz nesse momento, é a cidade lixo. Montanhas de lixo. São várias as categorias, inclusive os garis. E a prefeita de Paris tem apoiado a mobilização dos garis. Inclusive o ministro que cuida de segurança nacional, segurança pública, ele tem convocado trabalhadores do setor público para que façam varreção, limpeza de ruas. E uma convocação também ela autoritária. Não se trata de uma expectativa de solidariedade, né? Cuidemos das coisas, já que há essa crise. Não. O sujeito corre o risco de ter problemas no seu trabalho se não atender a essa convocação. Limpeza pública, Paris e outras grandes cidades francesas tomadas pelo lixo, uma febre de ratos, né? Paris já tem esse problema, um problema crônico como Nova York, mas agora com essa montanha de lixos, o problema se multiplicou, ratos por todos os lados. Refinarias também paradas, os trabalhadores do setor petrolífero, o que está provocando crise no abastecimento. A tradicional, na França, paralisação do setor de transportes, então aqueles trens de alta velocidade, de cada 4 você tem um funcionando, ou seja, 75% do sistema paralisado. No sábado, a maior refinaria da França, a Total Energia, na Normandia, anunciou o início da paralisação de sua produção. Outras 2 refinarias, uma de petroleiros e outra da Total Energia, no Noroeste, também anunciaram para hoje essa paralisação. 8% dos postos de combustíveis já enfrentam a falta de gasolina ou de diesel. A região que mais sofre com a situação é a região de Marsella, no sul, a região populosa, né? 50% dos postos afetados pela paralisação das refinarias. E outros departamentos também registram escassez. O setor de saúde também sofre com paralisação. Professores entraram em greve. Enfim, uma crise generalizada e que não dá sinais de arrefecimento, pelo contrário, a crise só vai aumentar enquanto esse projeto estiver de pé ou se for aprovado ao fim, dessa maneira autoritária, decidida pelo Macron. Sim, mas é um artigo da Constituição, é verdade, mas é preciso sabedoria para saber usar essa autorização da Constituição. E certos assuntos não permitem o atropelo do parlamento. Não permitem que o parlamento seja atropelado, negado, ignorado, que o princípio da representação, que
que está embutido na democracia francesa e na democracia moderna em geral, que é a Assembleia dos que representam o povo, esse princípio também está sendo esmagado por essa decisão do senhor Macron. Mas, enfim, afinal de contas, o que diz o projeto? O que, de fato, está nessa reforma proposta por Macron? Aquele aspecto que já foi dito 1000 vezes, né? Quem se interessa pelo assunto já ouviu, já leu. A idade de aposentadoria passa de 62 para 64 anos. Parece algo sem maiores problemas, só 2 anos e tal. Não é bem assim. Até porque os franceses têm como algo muito caro o contrato que tem com a Previdência e a ideia de que a partir de certo ponto da vida podem escolher, dependendo do quanto receberão, podem escolher desfrutar um pouco a vida na sua reta final. E não apenas parar de trabalhar quando falta muito pouco tempo de vida, quando aí é só a contagem regressiva até a morte. E mais do que isso, é um contrato. Mexer nesse contrato deve ser resultado de um consenso social, deve ser resultado de um acordo da sociedade francesa e não de uma imposição administrativa que inclusive atropela a Assembleia Nacional. Mas não se trata apenas de aumentar 2 anos. O fato é que alguém só receberá a aposentadoria plena trabalhando pelo menos 43 anos. Depende de quando essa pessoa começou a trabalhar. Tem isso também. Há diferenças nas faixas etárias, levando em consideração o momento em que a pessoa começou a contribuir. Mas, na média, 43 anos trabalhando para receber a aposentadoria plena. E, por outro lado, a partir de 2027, será necessário ter a idade mínima e ter trabalhado os 43 anos. Antes disso, é um processo gradual, um período de contribuição que terá um aumento de 3 meses. Dessa forma, a idade mínima passará de 42 para 43 até 2027, considerando 3 meses, 3 meses, 3 meses. E os franceses em situação de invalidez ou incapacidade poderão deixar de trabalhar, este sim, aos 62 anos. E trabalhadores com deficiência aos 55 anos. Militares não entram nisso. O regime é completamente diferente para os militares. Eles não são considerados nessa reforma. Continuam sob o regime anterior. Quem começou a trabalhar antes dos 16 anos, quando entrou no mercado de trabalho e passou a contribuir, eles podem sair a partir dos 58 anos. De 16 a 18 anos, a partir dos 60. De 18 a 20, 62. E aí, quem começou a trabalhar depois de 20 anos de idade, 64, mas tem de trabalhar 43 anos, se não houver nenhuma situação excepcional, pessoal, tem de trabalhar 43 anos para ter a aposentadoria integral. E alguns regimes especiais que tratam sobre fundos de pensões diferentes do regime geral serão fechados. É o caso de quem trabalha no transporte autônomo de Paris, é o caso de quem trabalha na indústria de eletricidade e de gás, no Banco da França, os tabeliães integrantes do Conselho Econômico, Social e Ambiental da França. Esses regimes serão abolidos. Os militares não, continuarão com o regime atual. E os funcionários privados seguirão as mesmas normas que os trabalhadores públicos. E com o projeto, a previdência para carreiras com contribuição integral de salário mínimo não poderá ser inferior a 85% do salário mínimo líquido. Em euros, 1.200 brutos ao mês. Hoje isso dá aí R$ 6.600, quase 7.000. E a pensão alimentícia aumentará em 100 euros por mês para carreiras de 43 anos. Então os franceses não irão apenas trabalhar mais,
e mais tempo, não só a idade, mas mais tempo de contribuição para receber a aposentadoria integral. Eles terão descontos maiores nos seus salários para a Previdência. E aí a França explodiu. O projeto é discutível? É. Há problemas na Previdência francesa? Em todas. Previdência nunca é... Previdência pública não é lucrativa, nem deve ser. Ela é um contrato. Você trabalha durante décadas, você contribui durante aquele período, quando você se aposenta, você vai receber uma parte do que você pagou. E aí depende de quanto tempo você vai viver, etc. Né? Esse é o acordo. E claro, a ideia é que aqueles que chegam ao mercado e, portanto, contribuirão, garantirão o pagamento da aposentadoria daqueles que já chegaram ao fim da vida economicamente ativa. É bom lembrar que se alguém se aposenta aos 62 em vez de aos 64, aquilo significa também abertura de posto de trabalho. Aí é que está. Significa abertura de posto de trabalho. E a França tem problema com desemprego, principalmente entre os jovens. O cinturão industrial francês foi para o beleléu. É inclusive lá que gente como Marine Le Pen vai buscar voto, porque é gente desesperada e que não encontra representação política e, portanto, se torna presa para demagogos, populistas de diversas ordens. Né? E vale ressaltar, a Espanha, inclusive, tirou um sarrinho da França, dizendo, nós aprovamos nosso sistema aqui, que é muito melhor do que o francês, porque não tem esse tanto de categorias diferentes, de sistemas diferentes, de modelos diferentes. Só que a Espanha aprovou por pressão da União Europeia. O governo espanhol também, vergonhosamente, aceitou a pressão da União Europeia, que disse, vocês têm de aprovar isso aí, porque vocês são tomadores de dinheiro da União Europeia. A Espanha foi socorrida em alguma medida, como a Grécia, como Portugal. Então, é o seguinte, é para fazer isso aqui. E o governo espanhol colocou o rabinho entre as pernas e fez a reforma que Bruxelas exigiu. E Macron vai na mesma linha. E sempre com aquele papo. Não, o sistema é inviável. Peraí, é preciso demonstrar isso. Como está, não vai. Demonstre. No Brasil, não foi demonstrado e a toque de flauta. Inclusive com mudanças canalhas no Brasil contra pensionistas. Contra gente. E outro dia, aquele voto vergonhoso do Barroso, né, dizendo que pensão não é herança. O Barroso vai se aposentar, recebendo o integral, tá tudo em casa, tá tudo bem. Não vai faltar. Mas para aquela viúva, o marido morreu, ou viúvo, a esposa morreu, é pensionista, e tiram 40% da pensão, chamando isso de processo de salvação da Previdência. Só que no Brasil foi tranquilo, não é? Uns chiados aqui e ali, mas em nenhum momento essa mudança foi de fato contestada. Na França está sendo contestada ao limite, porque já é um cenário de insurreição, né? E vamos ver hoje o próximo capítulo, o que vai decidir a Assembleia Nacional com relação a esse voto de censura, a moção de censura que será votada. Talvez até não passe, sem o apoio integral dos republicanos, mas o fato é que, aconteça o que acontecer na votação de hoje, a crise permanecerá e crescerá. Ronald.